quando o lendário ator Burgess Meredith nos deixou em 1997, ele entregou ao mundo muito mais do que a memória inesquecível do carismático treinador Mickey na saga Rocky. Ele deixou para trás uma fortuna avaliada em cerca de 15 milhões de dólares. No entanto, o que realmente tem chocado as pessoas não é a quantidade de dinheiro, mas sim o profundo mistério que o acompanhou. Ao longo de sua vida, o ator teve 4 casamentos, filhos frutos de diferentes relacionamentos e um garoto que ele fez questão de criar no mais absoluto silêncio em Malibu, bem longe das luzes e da farsa de Hollywood. Durante quase 3 décadas, os detalhes de seu testamento permaneceram trancados a 7 chaves. Mas agora, o selo finalmente foi quebrado. O testamento foi aberto ao público, e o que estava escrito naquelas páginas deixou muita gente furiosa. Há nomes importantes que deveriam estar ali, mas foram simplesmente apagados. Há quantias de dinheiro que não fazem o menor sentido lógico. E, acima de tudo, existe uma decisão final que rachou sua própria família ao meio, de uma maneira que ninguém foi capaz de prever. O homem que deu vida a personagens gigantescos escondeu um roteiro final muito mais sombrio e surpreendente do que qualquer filme em que já atuou. Para entender o homem e seus segredos, é preciso voltar aonde tudo começou. E o início de sua vida não teve nenhum brilho. Burgess Meredith veio ao mundo no dia 16 de novembro de 1907, na cidade de Cleveland, Ohio. E, desde os seus primeiros passos, a palavra lar nunca foi sinônimo de abrigo seguro. Seu pai, William George Meredith, era médico. Para os vizinhos e para a sociedade que olhava de fora, esse título soava respeitável. Parecia o pilar de uma família estruturada e estável. Mas quando a porta da casa se fechava, uma verdade amarga e dolorosa tomava conta do ambiente. O doutor bebia, e bebia pesado. E quando o álcool dominava seu sangue, o seu temperamento se transformava em algo perigoso. A família não vivia. Ela sobrevivia sob a sombra constante e pesada de sua raiva. No lugar do calor humano, havia gritos cortantes. Onde deveria haver paz para uma criança crescer, havia uma tensão que sufocava. Em vez de proteção, o que reinava dia e noite era o medo. Para o pequeno Burgess, a infância nunca foi feita de memórias felizes, de brincadeiras no quintal ou do conforto de um abraço. A sua meninice foi moldada por um sentimento constante de alerta, a certeza angustiante de que a qualquer segundo algo terrível ia acontecer. Essa dor profunda grudou em sua alma e caminhou com ele até o fim de seus dias. Muitos anos depois, já na velhice, ele abriu o coração em sua autobiografia. So far, so good. Até aqui, tudo bem. Nas páginas daquele livro, ele confessou que a lembrança de sua juventude era assustadora e confusa. Ele relatou que, ao fechar os olhos e tentar olhar para o passado, não conseguia ver quase nada além de violência e pavor. Aquelas não eram palavras polidas, inventadas para emocionar o público em um palco. Eram palavras cruas, que sangravam de uma ferida que o tempo nunca foi capaz de curar. O fato de ele quase nunca falar sobre esses anos difíceis em público torna essa confissão ainda mais dolorosa. Quando ele pensava em si mesmo como um menino, a imagem não trazia risadas ou inocência. O que o assombrava era a escuridão, a confusão de uma criança perdida e a sensação desesperadora de estar preso dentro de uma casa que deveria ser o seu maior escudo, mas que nunca o protegeu de nada. E sua mãe, Ida Beth Meredith. Infelizmente, ela não conseguiu ser a barreira de que o filho tanto precisava. Vinda de uma linhagem de líderes religiosos metodistas, Ida foi descrita mais tarde pelos biógrafos de Burgess como uma mulher frágil demais. Ela parecia não ter a capacidade de compreender o tamanho do estrago emocional que estava sendo causado dentro da própria casa.
Talvez ela não conseguisse encarar aquela realidade brutal. Ou talvez a vida já tivesse sugado toda a sua força para lutar. O triste resultado foi um só. O jovem Burgess cresceu sem ninguém para defendê-lo. A família começou a desmoronar cedo, deixando o garoto à deriva em um mundo solitário, com o coração vazio e quase nada de bom a que se agarrar. Foi então que ele começou a buscar refúgio em outros mundos, pelo menos dentro de sua própria mente. Os livros lhe ofereceram uma rota de fuga. As peças de teatro da escola lhe deram outra. Ao mergulhar em histórias inventadas e nas atuações, ele descobriu que podia vestir a vida de outra pessoa por algumas horas e, mais importante, deixar o seu próprio sofrimento para trás. Essa fome de escapar, de se transformar em algo diferente, foi o grande motor que o empurrou para a vida. Em 1926, o esforço do jovem pareceu finalmente dar frutos. Ele se formou na escola Hoosac e conquistou algo muito raro: uma bolsa de estudos para a prestigiada faculdade de Amherst. Para um menino nascido em um lar despedaçado e sem recursos, aquilo deveria ser a grande virada de roteiro. Era a promessa de um amanhã mais gentil. Ele entrou em Amherst junto com a turma de 1931, mergulhou nos livros de cabeça e tentou, com todas as forças, construir um futuro sólido por meio da educação. Contudo, só a esperança não enche a barriga nem paga as contas. O dinheiro secou. Sem saída, ele foi obrigado a abandonar a faculdade antes mesmo de conseguir se formar. Mais uma vez, a vida que ele tanto sonhava escorregou pelos seus dedos, exatamente no momento em que parecia estar ao alcance das mãos. A partir desse momento triste, a ambição deu lugar à pura sobrevivência. Ele começou a pular de um emprego difícil para outro, aceitando qualquer bico que lhe rendesse alguns trocados para comer. Trabalhou como marinheiro mercante, enfrentando a fúria do mar. Bateu de porta em porta, vendendo aspiradores de pó. Suou a camisa, oferecendo gravatas nas esquinas poeirentas das ruas. Correu para cima e para baixo, fazendo entregas e pequenos favores na agitada Wall Street. Não havia nenhum glamour nessa vida suada. Nenhuma daquelas tarefas lhe oferecia o conforto da segurança. Ele estava, de forma muito simples, tentando não afundar. Apesar de todas as provações e da instabilidade que o cercava, aquela sementinha dentro do seu peito continuava apontando para os palcos. Era uma vontade incontrolável de se reinventar, de buscar uma vida que fosse maior do que as sobras que o destino havia lhe jogado. Essa necessidade de mudança era tão forte que chegou até ao seu próprio nome. Ele havia nascido e sido batizado como George Burgess Meredith. Porém, logo no início de sua jornada pelas ruas, ele tomou uma decisão. Arrancou o nome George, colocou o Burgess na frente e começou a se transformar. No papel da identidade, era só um pequeno ajuste de letras, mas na sua alma, aquilo significava o mundo. Era como se ele estivesse descascando e jogando fora a pele daquele menino aterrorizado de Cleveland, construindo um homem novo e forte em seu lugar. Aos poucos, passo a passo, ele transformaria esse novo nome em uma lenda pública. Um nome que um dia estamparia os grandes letreiros das peças da Broadway, os cartazes dourados de Hollywood e as telas de televisão de milhões de lares. Mas antes que a fama batesse à sua porta, ele ainda precisava cavar sua saída da miséria com as próprias mãos. No final da década de 1920, a América começava a despencar no buraco negro da Grande Depressão Econômica. E Meredith estava com os bolsos completamente vazios. Ele já havia perdido a faculdade de Amherst, pulado entre subempregos e caminhava no arame sem nenhuma rede de proteção para segurar a sua queda. Foi então que, em 1929, movido por um impulso que apenas o desespero mais profundo consegue explicar, ele caminhou decidido até o Civic Repertory Theatre, comandado por Eva Le Gallienne, na Rua 14 Oeste, em Nova York.
Ele entrou por aquelas portas e implorou, com o coração na mão, por uma chance. Le Gallienne não era uma pessoa qualquer no meio artístico. Ela já era uma figura gigantesca e reverenciada no teatro americano. E a sua companhia de atores voava muito acima do padrão comercial da Broadway. Aquele passo de coragem, ou de puro instinto de sobrevivência, seria a faísca que mudaria sua história para sempre. E foi ali, cruzando as portas daquele teatro na Rua 14 Oeste, que o destino de Burgess começou a mudar. A companhia de Eva Le Gallienne não era um lugar de vaidades. Era um teatro com uma missão de alma. Eles encenavam peças profundas e sérias, mas vendiam ingressos a preços a troco de bala. O objetivo era nobre: fazer com que a arte do teatro fosse algo que o povo comum, o trabalhador de mãos calejadas, pudesse pagar. E de alguma forma quase milagrosa, a grande diretora olhou para aquele jovem desesperado e o aceitou como aprendiz. Mas havia um detalhe. Ele não receberia um único centavo por isso. Era uma oportunidade de ouro, sim, mas estava longe de ser um mar de rosas. Sem salário, Meredith precisou engolir a vida a seco. Ele se virava como podia, sobrevivendo de migalhas. Dormia espremido em cantos minúsculos, em porões úmidos, ou em qualquer pedaço de chão que o aceitasse durante a noite. As histórias daquela época contam sobre madrugadas de um frio de cortar os ossos, cobertores finos, divididos com outros sonhadores, e aquele tipo de fome aguda que rasga o estômago, mas que, ao mesmo tempo, afia a ambição de um homem. Durante um ano inteiro, a sua rotina era humilde. Ele carregava objetos de cena, varria a poeira dos palcos e, em silêncio, observava. Ele estudava cada movimento dos grandes atores de forma obsessiva. Ele aprendia o ofício simplesmente por estar perto do trabalho, por se manter na beirada da luz dos holofotes, mesmo sabendo que ainda não tinha o direito de pisar nela. Lá fora, nas ruas, a Grande Depressão esmagava a alma e os bolsos dos americanos. Mas ali dentro, no escuro das coxias, aquele garoto ferido construía um novo homem, peça por peça. E então, a escalada começou. Em fevereiro de 1930, ele finalmente fez sua estreia na Broadway, interpretando Pedro, um simples criado na montagem de Romeu e Julieta da companhia de Le Gallienne. Não era o papel principal, não era o herói da história, mas foi a chave que abriu a porta. E uma vez do lado de dentro, ele não parou mais de correr. Nos anos seguintes, ele não teve descanso. Trabalhou de sol a sol, absorveu tudo o que pôde e acumulou a força de um furacão, até que o grande momento chegou. Em 1935, com apenas 27 anos, Burgess conquistou o papel principal de Mio Romagna na peça Winterset, Cenário de Inverno, escrita por Maxwell Anderson. Aquela foi a atuação que dividiu sua vida entre o antes e o depois. Winterset não era uma comédia leve para fazer o público rir e esquecer os problemas. Era uma tragédia densa, escrita em versos, que falava sobre injustiça, luto e uma fúria incontrolável. A história bebia da fonte do famoso caso real de Sacco e Vanzetti, que já havia deixado uma cicatriz na memória do povo americano. Seu personagem, Mio, era um jovem poeta atormentado, caçando desesperadamente a verdade sobre a execução injusta de seu pai, ocorrida muitos anos antes. No palco, Meredith entregou uma intensidade tão crua, tão real, que chegava a assustar. Os críticos de teatro ficaram de queixo caído com a força daquele jovem. O público também. A peça foi um sucesso estrondoso, saiu em turnê e voltou a lotar teatros. Em apenas um punhado de anos, ele havia deixado de ser o varredor de palcos que dormia no porão para se tornar a nova grande estrela da Broadway. Toda aquela raiva e dor de sua infância, finalmente, tinham encontrado um lugar para explodir. Com tanto barulho na Broadway,
Não demorou muito para que os engravatados de Hollywood virassem o pescoço. Assim que Winterset se firmou como um sucesso absoluto nos palcos, o estúdio RKO chamou Meredith para estrelar a versão para o cinema em 1936, sob a direção de Alfred Santel. Esse foi o seu primeiro papel creditado nas telonas, e ao contrário de tantos jovens sonhadores que passavam a juventude inteira brigando por papéis minúsculos, Burgess já chegou a Hollywood pela porta da frente, carregando o personagem que o consagrou. Ele foi Mio mais uma vez, agora para as câmeras, transferindo para a película a mesma tristeza, a mesma energia inquieta e a mesma raiva. Foi um salto raro e triunfal. Esse sucesso inicial abriu as comportas. No final dos anos 1930, ele já estava erguendo uma carreira no cinema tão sólida quanto a que tinha no teatro. E foi em 1939 que ele entregou uma das atuações mais brilhantes e dolorosas de sua vida, no clássico Sobre Ratos e Homens, Of Mice and Men, dirigido por Louis Milestone. O filme era uma adaptação do livro devastador de John Steinbeck sobre trabalhadores rurais sem rumo durante a Depressão. Meredith deu vida a George Milton, um homem de mente ágil, mas com o corpo e a alma esgotados pela vida, que tenta guiar e proteger o grandalhão e inocente Lenny, interpretado por Lon Chaney Jr. Juntos, eles caminham por um mundo feito de miséria, desejos não realizados e escolhas amargas, ainda agarrados ao sonho quase impossível de ter um pedacinho de terra só deles. Esse papel deu a Meredith o espaço perfeito para mostrar que ele não era feito apenas de explosão. Ele também sabia ser profundo e silencioso. Seu George era esperto, leal, mas carregava o cansaço do mundo nos ombros, de uma forma profundamente humana. O peso emocional daquela história inteira repousava nas costas de Meredith, especialmente quando o filme caminha para o seu final. Um ato de misericórdia tão terrível que corta o coração de quem assiste. A crítica se rendeu, e o filme se tornou um dos maiores dramas de 1939. Àquela altura, Burgess Meredith não era mais apenas uma aposta ou um bom ator de teatro. Ele havia se tornado uma força verdadeira no cinema americano. Mas ele não se acomodou no conforto do sucesso. Mais ou menos na mesma época, ele assumiu a linha de frente dentro de sua própria classe profissional. Em 1938, com pouco mais de 30 anos, ele foi eleito presidente da Actors Equity Association, o sindicato que representava milhares de artistas. Era uma cadeira de muito poder, especialmente em uma época em que a crise econômica e as brigas trabalhistas decidiam quem comia e quem passava fome. Meredith não teve medo de usar sua voz. Ele comprou briga por salários mais justos, exigiu mais proteção aos atores e assumiu posturas públicas firmes, defendendo suas crenças liberais e seu ódio ao fascismo que crescia no mundo. Por um tempo, ele brilhou no centro absoluto tanto das artes quanto da política. Mas na vida real, quem voa muito alto e faz muito barulho acaba chamando a atenção dos caçadores. Essa mesma visibilidade, essa coragem de falar o que pensava e de lutar pelos trabalhadores, logo cobraria um preço altíssimo. O mesmo homem que subiu em palanques para defender seus colegas seria em breve arrastado para o lamaçal da paranoia das listas negras que mancharam o pós-guerra americano. Quando o medo do comunismo infectou os Estados Unidos, as portas dos estúdios bateriam na sua cara, e a subida que parecia não ter fim sofreria um golpe brutal e traiçoeiro. Contudo, antes que as sombras da perseguição política caíssem sobre ele, a vida de Burgess continuava girando rápido, misturando glórias, tropeços e amores. Sua vida pessoal conseguia ser ainda mais bagunçada e intensa do que os roteiros que ele gravava.
Em 1933, no auge de sua juventude, ele se casou com Helen Derby Berrien. A cerimônia aconteceu de forma romântica em um teatro em Cape May, durante uma temporada de apresentações de verão. Helen não era do mundo das ruas. Ela vinha de uma família rica, cheia de prestígio social, sendo filha de um poderoso executivo da indústria. Para quem folheava as revistas da época, aquele casamento tinha toda a pinta de um conto de fadas, o ator promissor e a herdeira elegante. Mas a vida real não perdoa as diferenças. O conto de fadas ruiu rapidamente. O ritmo alucinante da carreira de Meredith, a sua fome insaciável por vencer na vida e as pressões imensas que cercavam o casal foram tóxicos demais. Em 1935, apenas 2 anos depois do sim, o peso do mundo esmagou a união dos dois, deixando mais uma pequena fratura na alma do homem que estava destinado a ser uma lenda. A pequena Lee, filha do primeiro casamento, ainda era apenas uma criança de colo quando a família se partiu. Helen ficou com a guarda da menina, enquanto Burgess continuou a sua caminhada solitária, sendo arrastado pela força implacável do trabalho e de sua própria ambição. E então, o destino desferiu um golpe devastador. Em abril de 1940, apenas 5 anos após a assinatura do divórcio, a vida de Helen chegou a um fim trágico. Ela tirou a própria vida em seu apartamento na cidade de Nova York. Tinha apenas 34 anos. Ela foi encontrada sem vida em um cenário triste e desolador, perto do fogão da cozinha. As histórias que cercaram sua partida falavam de um noivado desfeito pouco tempo antes e de uma exaustão emocional profunda. A dor havia cobrado o seu preço. Meredith recebeu a notícia como um soco no estômago. Ele estava em choque. Mais tarde, ele confessaria que a tinha visto feliz e sorridente pouco tempo antes da tragédia. Uma perda como essa não evapora no ar. Ela se transforma em um fantasma que caminha ao lado da pessoa, mesmo quando a vida teima em seguir em frente. Antes mesmo dessa tragédia escurecer os seus dias, o ator já havia tentado colar os pedaços de seu coração em um novo relacionamento. Em janeiro de 1936, ele se casou com a atriz Margaret Perry, em uma cerimônia realizada em sua casa, em Snedden's Landing, Nova York. Ela vinha de uma família com raízes profundas no teatro, e para quem olhava de fora, os dois pareciam falar a mesma língua. O encaixe parecia perfeito. Mas a verdade é que juntar 2 almas ambiciosas, cada uma puxada com força pelo seu próprio trabalho, não é receita para a paz. Faltou chão firme. Sem filhos e sem tempo para cultivar o amor, o relacionamento queimou rápido como fogo de palha. O casamento terminou de forma silenciosa, sem muito alarde, em 1938. A vida seguiu. E, em 1944, ele tentou mais uma vez. Dessa vez, ele subiu ao altar com Paulette Goddard, que não era apenas uma atriz, mas uma das maiores e mais brilhantes estrelas daquela época. O casamento foi um verdadeiro espetáculo, realizado na luxuosa mansão de David O. Selznick, em Beverly Hills. Tinha todo o brilho, o champanhe e o glamour que se espera da velha Hollywood. Goddard era famosa, deslumbrante e colhia os frutos de grandes sucessos nas telas. Meredith, por sua vez, já era um nome de respeito, tanto nos palcos de madeira quanto nas telas de cinema. Juntos, eles formavam o Casal de Ouro da América. Eles trabalhavam juntos, dividiam os holofotes e pareciam invencíveis. Mas mais uma vez, o sofrimento encontrou uma fresta para entrar. Apenas alguns meses após o casamento dos sonhos, Paulette sofreu um aborto espontâneo e perdeu o menino que esperavam. Aquela seria a única gravidez de toda a sua vida. E a perda abriu um buraco profundo no peito da atriz e do casal. Com o passar do tempo, o peso do luto invisível,
A pressão esmagadora de manter a carreira no topo e as sombras dos problemas políticos de Meredith criaram um muro entre os dois. O amor não resistiu à tempestade. Em 1949, o divórcio já estava assinado. No meio de todas essas idas e vindas do coração, o mundo pegava fogo. E a Segunda Guerra Mundial mudou a rota de sua vida. Em 1942, enquanto muitos figurões e astros de Hollywood preferiam ajudar o país de longe, em segurança, participando de festas beneficentes, Meredith fez diferente. Ele se alistou nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Ele já tinha passado dos 30 anos, era bem mais velho do que a grande maioria dos garotos assustados que vestiam a farda pela primeira vez. Mas isso não o impediu. Ele começou treinando como piloto e, mais tarde, foi transferido para o Escritório de Informações de Guerra. Lá, ele arregaçou as mangas para ajudar a produzir filmes que treinavam as tropas e levantavam a moral dos soldados que iam para a linha de frente. Em 1944, seu suor e dedicação o fizeram alcançar a patente de capitão. O serviço dele não era de enfeite. Ele estava com as mãos sujas na máquina de guerra americana, exatamente no momento em que o destino do mundo estava sendo decidido à bala. E foi aí que a sua história deu uma das guinadas mais impressionantes. No verão de 1944, ele recebeu uma baixa honrosa oficial, uma ordem que veio do alto escalão militar. Por um motivo muito específico, ele precisava voltar às telas para interpretar o famoso correspondente de guerra Ernie Pyle, no filme G.I. Joe, A História dos Bravos. O pedido foi aprovado, mesmo com algumas pessoas torcendo o nariz, porque os grandes executivos e os homens de poder em Washington tinham uma certeza absoluta de que Meredith era o único homem capaz de carregar aquele papel. O próprio Ernie Pyle havia escolhido Meredith a dedo, depois de os dois se conhecerem no Novo México, enquanto o jornalista se recuperava de uma experiência de quase morte nos campos de batalha europeus. O filme, sob a batuta do diretor William Wellman, foi gravado com uma seriedade quase sagrada. Eles não usaram apenas figurantes maquiados, usaram veteranos de guerra de verdade, homens que haviam lutado na Itália e que trouxeram para a frente das câmeras o peso real e amargo da sobrevivência. Meredith não interpretou Pyle como um super-herói de peito estufado e frases de efeito. Ele o interpretou como o homem que ele realmente era. Um sujeito cansado, com um olhar atento, cheio de compaixão e que só queria estar perto dos soldados comuns, pisando na mesma lama que eles. O filme mostrava a vida dura da infantaria, desde as areias do norte da África até as montanhas da Itália, e arrancou aplausos por sua crueza, honestidade e força emocional. No centro de tudo estava Meredith, carregando a história com uma humanidade tão gasta e verdadeira que o público sentia estar olhando para o próprio jornalista. Mas então, a realidade bateu na porta com a força de um canhão. Em abril de 1945, o verdadeiro Ernie Pyle foi morto em combate durante a brutal Batalha de Okinawa, fuzilado por metralhadoras japonesas na ilha de Iwo Jima. Ele morreu na hora. Aquele homem de fala mansa e escrita forte não voltaria para casa. O filme já estava todo gravado. O próprio Pyle havia visitado o set, visto as cenas ganharem vida e dado a sua bênção à atuação de Meredith. Quando a notícia da sua morte espalhou-se pela equipe, a energia ao redor do lançamento do filme mudou por completo. Aquilo que já era uma obra de arte respeitosa transformou-se em algo muito mais pesado. Virou um memorial, uma oração em celuloide. Meredith havia entregado sua alma para interpretar um homem que o país inteiro amava. E antes mesmo que as pessoas pudessem se sentar no cinema para ver o filme, aquele homem havia se tornado poeira. A obra foi um sucesso estrondoso,
colecionou indicações ao Oscar e conquistou um respeito que o tempo não apagou. Generais bateram continência para o filme. Os críticos se curvaram. Anos depois, ele seria eternizado no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos. No entanto, toda essa glória, somada ao respeito de ter servido seu país de verdade com uma farda militar, não foi um escudo forte o suficiente para protegê-lo da escuridão que estava por vir. No final dos anos 1940 e no início dos anos 1950, um veneno chamado histeria anticomunista começou a correr pelas veias da América. A temida Lista Negra começou a destruir vidas em Hollywood, e Meredith foi um dos muitos artistas feridos de morte por ela. O seu passado como líder sindical e suas crenças em um mundo mais livre o transformaram no alvo perfeito para os investigadores e inquisidores da época. Dependendo de quem estivesse segurando o microfone, ele era chamado de um ator difícil, um homem perigoso, ou pior ainda, um traidor da pátria. As portas dos estúdios, que antes se abriam com tapete vermelho, bateram violentamente na sua cara. O trabalho simplesmente desapareceu por anos a fio. Aquele tombo doeu nos ossos e teve o gosto mais amargo que um homem poderia provar. Pense na ironia amarga do destino. Um homem que havia vestido a farda de sua nação em tempos de guerra, que havia liderado seus colegas de profissão com coragem, que ergueu uma carreira brilhante nos palcos e nas telas, e que emprestou sua alma para interpretar o jornalista mais respeitado das trincheiras, de repente viu o chão sumir sob os seus pés. Ele foi brutalmente empurrado para o escanteio da história. Durante cerca de 10 longos e dolorosos anos, as portas dos grandes estúdios de cinema foram trancadas para ele. Para colocar comida na mesa, ele precisou se agarrar ao teatro e aos programas de rádio. Mas, se os inquisidores achavam que ele iria desaparecer nas sombras, estavam muito enganados. Ele aguentou o tranco. Ele suportou a humilhação em silêncio e, com o tempo, encontrou o prato frio da vingança no lugar que ele mais amava, no próprio ato de atuar. Muitos anos depois da tempestade, em 1977, Burgess Meredith lavou a alma. Ele ganhou o prestigiado Prêmio Emmy por interpretar o advogado Joseph Welch no filme Tail Gunner Joe. E quem foi Joseph Welch na vida real? Foi exatamente o homem de coragem que, no passado, bateu de frente com o temido senador McCarthy, expondo a crueldade e o absurdo daquele circo anticomunista diante de todo o país. Depois de tudo o que Meredith havia sofrido na pele, nas mãos daquele mesmo sistema, aquele papel estava carregado de uma energia quase espiritual. Não era apenas mais um trabalho de atuação. Era um acerto de contas com a história. No final da década de 1940 e no raiar dos anos 1950, Meredith se viu bem no centro de uma das tempestades mais sombrias e assustadoras que Hollywood já testemunhou. O Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Representantes, HUAC, havia começado uma verdadeira caça às bruxas, revirando a indústria do cinema em busca de supostas influências comunistas. Naquele clima de paranoia, qualquer pessoa que tivesse ideias um pouco mais liberais ou que defendesse os trabalhadores se tornava um suspeito imediato. Meredith já havia sido presidente do Sindicato dos Atores, Actors Equity, entre 1938 e 1939. Ele era um homem que falava o que pensava, que não abaixava a cabeça, e suas opiniões firmes o transformaram em um alvo fácil e suculento para a cruzada de ódio do senador McCarthy. A perseguição em Hollywood havia começado a mostrar os dentes em outubro de 1947, com a prisão dos famosos 10 de Hollywood. Logo, os holofotes do interrogatório se abriram, e mais atores foram arrastados para as audiências, sendo rotulados pelo comitê
como testemunhas hostis. Por volta de 1950, pouco tempo depois de atuar no filme O Homem na Torre Eiffel, a intimação chegou. Meredith foi chamado para depor. Sentado de frente para aquele tribunal inquisidor, sob o olhar frio dos políticos, ele tomou uma decisão de homem. Recusou-se a entregar o jogo. Ele não confirmou nem negou qualquer ligação com o Partido Comunista e, o mais importante, não soltou o nome de nenhum colega para salvar a própria pele. Para se proteger, ele invocou a 5ª emenda da Constituição americana, o direito de permanecer em silêncio, mais de 100 vezes durante o interrogatório. Ele pisava em ovos, escolhendo cada palavra com cuidado para evitar as acusações de desacato que haviam mandado os 10 de Hollywood para trás das grades em 1948. Aquela decisão solitária de não se curvar e não trair os amigos mudou o rumo da sua vida para sempre. Naquele clima venenoso do terror vermelho, recusar-se a colaborar com o governo era o mesmo que colar um alvo vermelho no próprio peito. Instantaneamente, ele foi marcado como um homem perigoso. Os estúdios, tremendo de medo de irritar os políticos e o público conservador, entraram em pânico. Gigantes do cinema, como a RKO e a Paramount, cortaram os laços com ele na calada da noite, sem sequer um pedido de desculpas. Apenas alguns anos antes, Meredith era reverenciado, elogiado pelos críticos e amado pelo público. Mas, em 1950, o castelo de cartas desabou do dia para a noite. Os amigos que antes congestionavam a sua linha telefônica evaporaram como fumaça. As colunas de fofoca nos jornais começaram a sussurrar que ele era um simpatizante vermelho, e os produtores fugiam do seu nome como o diabo foge da cruz. Aquele rótulo de testemunha hostil o jogou direto no fundo da lista negra de Hollywood, um banimento cruel e não oficial que destruiu silenciosamente a vida de mais de 300 profissionais talentosos entre 1947 e 1960. O efeito na vida de Burgess foi devastador. Os papéis simplesmente pararam. Os agentes não ligavam mais. No anoitecer da década de 1940, ele havia gravado quase 20 filmes. Em 1951, não havia sequer um convite. Muitos atores, no auge do desespero, salvaram as próprias carreiras, entregando o nome de amigos para o comitê. Meredith se recusou a pagar esse preço sujo. Ele não foi jogado em uma cela úmida, é verdade, mas o castigo que recebeu foi de uma crueldade ímpar. O banimento total. Sem trabalho e de mãos atadas, ele foi forçado a vender as próprias coisas apenas para conseguir sobreviver. Historiadores calculam que a lista negra arrancou dele cerca de $200 mil por ano em salários perdidos. Uma verdadeira montanha de dinheiro naquela época. Antes do escândalo, ele embolsava $100 mil por filme. Durante os anos sombrios, os estúdios não lhe pagaram um único centavo. A lista negra não destruiu apenas a sua conta bancária. Ela envenenou a paz da sua casa. As contas começaram a bater na porta. Investimentos de uma vida inteira tiveram que ser vendidos, incluindo a parte que ele tinha na sua amada propriedade, o rancho High Tor. Como se a ruína financeira não fosse o bastante, o seu casamento com a estrela Paulette Goddard começou a rachar sob o peso de tanta amargura. Eles haviam se casado em 1944 e já carregavam o luto da perda do único filho. Quando a carreira de Meredith virou pó, a tensão dentro de casa se tornou insuportável. Sair à rua era um teste de nervos. Às vezes, multidões raivosas se aglomeravam nas portas das estreias de cinema e gritavam insultos, chamando-os de comunistas, no meio da calçada. Paulette, tentando disfarçar a dor com sarcasmo, chegou a brincar dizendo que sua vontade era jogar diamantes na cara daquelas pessoas,
só para calar a boca delas. Mas as piadas não curam feridas abertas. A tensão entre os dois nunca desapareceu. O amor foi sufocado pelo medo e pela pressão. Em junho de 1949, o casamento chegou ao fim, terminando em divórcio. Anos depois, o próprio Meredith confessaria, com a voz cansada, que o peso daquela lista maldita esmagou a sua vida pessoal e destruiu seus relacionamentos. Depois de tudo isso, ele afundou em longos períodos de uma depressão escura e solitária. Aquele homem que um dia caminhou entre os reis de Hollywood, agora vagava por um deserto de incertezas, sem ter a menor ideia de como, ou se algum dia, conseguiria juntar os pedaços e reconstruir o seu futuro. Com as portas de mármore de Hollywood trancadas com cadeados invisíveis, Burgess Meredith não teve outra saída a não ser engolir o orgulho e agarrar qualquer trabalho de atuação que cruzasse o seu caminho. O teatro da Broadway, de onde ele havia saído como um rei anos antes, passou a lhe oferecer pequenas cordas de salvação de vez em quando. Em 1950, ele subiu aos palcos em peças como Happy as Larry. No rádio, os dramas transmitidos pela rede NBC lhe garantiam alguns cheques magros, o suficiente para não deixar a despensa vazia. Quando o verão chegava, ele arrumava as malas e se juntava a companhias de teatro itinerantes, pegando a estrada para se apresentar em produções de interior. O salário? Cerca de $500 por semana. O dinheiro era humilde, suado e contadinho. Havia anos em que, somando todo o suor do teatro e os trabalhos como narrador, ele não conseguia colocar no bolso mais do que $10.000. Uma verdadeira mixaria para um homem que, antes da perseguição política, ganhava montanhas de dinheiro. Ainda assim, aquele trocado o mantinha vivo e, mais importante, o mantinha atuando. Ele emprestou sua voz inconfundível para narrar documentários de arte, como Works of Calder, em 1950, e, tijolo por tijolo, foi reconstruindo o respeito do público nos palcos. As aparições na televisão, no entanto, eram raras como chuva no deserto. Em 1953, ele até conseguiu fazer uma pequena participação na série Ford Theater. Mas os grandes papéis, aqueles que mudavam vidas, continuavam fora de alcance, proibidos para ele. Ele não estava sozinho nessa aprovação. Muitos gigantes da atuação foram jogados no mesmo exílio cruel. A talentosa atriz Lee Grant, por exemplo, também viu mais de uma década de sua juventude e de sua carreira ser devorada pela lista negra. Olhando para o passado, o próprio Meredith chamava aqueles anos de a época mais escura de sua vida. No entanto, o sofrimento tem o estranho poder de forjar as pessoas. Aquela luta diária para sobreviver afiou ainda mais o seu talento puro como ator de palco, e os críticos de arte começaram a notar e a aplaudir a profundidade comovente que ele entregava em cada nova peça. A vida dá voltas longas, mas às vezes ela cobra as contas com uma precisão poética. Muitos anos depois da tempestade, o destino ofereceu a Meredith um momento de justiça que nenhum roteirista seria capaz de inventar melhor. Em 1977, ele estrelou o filme feito para a televisão Tail Gunner Joe, da NBC. A história do filme era justamente sobre a ascensão e a queda vergonhosa do senador Joseph McCarthy, o próprio homem que havia espalhado a histeria anticomunista nos anos 50 e destruído tantas vidas, inclusive a dele, e quem Meredith foi chamado para interpretar. O advogado Joseph N. Welch, exatamente o homem que teve a coragem de confrontar McCarthy frente a frente durante as famosas audiências do exército. O verdadeiro Welch havia disparado uma frase que ecoou pela eternidade naquele dia 9 de junho de 1954. Olhando bem no fundo dos olhos do senador McCarthy, ele perguntou, com a voz mansa,
mas afiada como uma navalha. O senhor não tem nenhum senso de decência? Aquela única pergunta quebrou o feitiço de medo e acabou, ali mesmo, com o poder político do senador. Quando Tail Gunner Joe foi ao ar na noite de 29 de março de 1977, quase 30 milhões de pessoas estavam sentadas em frente à televisão, assistindo Burgess Meredith recriar aquela cena histórica com maestria. A sua atuação foi tão poderosa que lhe rendeu o prêmio Emmy de melhor ator coadjuvante no dia 25 de julho daquele mesmo ano. Mais tarde, com um sorriso de canto de boca, Meredith brincou dizendo que aquele papel teve o gosto de uma vingança esplêndida, servida fria, mais de 25 anos depois que a mesma cruzada política havia tentado enterrar sua carreira. Mas a verdade é que, antes mesmo desse prêmio, a sua vida já havia começado a encontrar um novo rumo. A virada começou pelas mãos corajosas do diretor Otto Preminger, um homem que desempenhou um papel fundamental em quebrar o muro de silêncio e medo que cercava os atores banidos. Em 1962, Preminger bateu no peito e escalou Meredith para o drama político Tempestade sobre Washington, Advise and Consent. Era um filme audacioso, que desafiava ao mesmo tempo as regras rígidas de censura da época e o medo político que ainda assombrava os estúdios. O longa chegou aos cinemas no dia 6 de junho de 1962, trazendo Meredith na pele do senador Herbert Gelman. Aquela foi uma aposta arriscada para todos os envolvidos, mas o resultado foi um triunfo. O filme arrecadou mais de 6 milhões de dólares nas bilheterias, o dobro do que custou para ser feito. E Burgess levou para casa o prêmio de melhor ator coadjuvante do Conselho Nacional de Revisão naquele ano. Aquela atuação devolveu-lhe a credibilidade roubada e provou aos engravatados dos estúdios que o povo não o havia esquecido. Preminger não parou por aí e continuou contratando outros atores que haviam sido jogados na rua pela lista negra, como o veterano Will Geer. Meredith viria a atuar em vários outros projetos desse diretor. Finalmente, após 16 longos anos de migalhas e oportunidades escassas, as portas do cinema se abriram de par em par. Alguns anos depois de recuperar o seu nome no cinema, uma oportunidade completamente diferente e inesperada bateu à sua porta. Em 1966, já com os cabelos brancos e 58 anos de idade, Burgess Meredith aceitou o convite para integrar o elenco de uma série de televisão nova e cheia de cores da emissora ABC, Batman. O papel escolhido para ele foi o de Oswald Cobblepot, o vilão clássico mais conhecido como o Pinguim. O programa estreou na noite de 12 de janeiro de 1966, e o primeiro episódio em que ele apareceu se chamava Fine Feathers, Foul Play. Vestindo uma cartola elegante, ajeitando um monóculo no olho e carregando sempre um guarda-chuva cheio de truques escondidos, aquele vilão de andar desengonçado roubou a cena e se transformou, quase da noite para o dia, em um dos personagens mais amados pelo público. Ele gravou 21 episódios entre 1966 e 1968, empatando com o inesquecível Coringa de César Romero como o vilão que mais deu as caras na série. Batman não foi apenas um sucesso, virou um verdadeiro fenômeno cultural, grudando os olhos de quase 20 milhões de telespectadores na tela a cada semana e alcançando o 5º lugar na disputada medição de audiência da Nielsen. O Pinguim de Meredith ficou tão famoso e querido que os roteiristas passaram a deixar textos extras na gaveta, sempre prontos para serem gravados, caso o ator tivesse um tempo livre na agenda. Mas o que quase ninguém sabe é que o detalhe que tornou o personagem imortal nasceu de um acidente esquisito nos bastidores. Na vida real, Meredith fumava feito uma chaminé, e durante as gravações,
O roteiro exigia que o pinguim estivesse sempre soltando baforadas de cigarro com uma piteira. Aquela fumaça grossa no estúdio atacava os pulmões do ator, provocando ataques de tosse severos enquanto as câmeras estavam rodando. Um belo dia, ainda na gravação do primeiro episódio, Meredith tossiu com tanta força e tão de supetão que o som saiu rasgado pela garganta, parecendo um grasnido estranho de um pato ou um pinguim. O diretor Lorenzo Semple Jr. escutou aquilo e na mesma hora deu um grito, pedindo para que ele fizesse o som de novo. Meredith rapidamente percebeu que aquele quack bizarro era a saída perfeita. Ele podia esconder as suas tosses de fumante e, ao mesmo tempo, continuar mergulhado no personagem. Ele ensaiou o barulho até que o ruído estranho se transformasse no seu grasnido característico. Aquele som acidental logo se consagraria como uma das risadas de vilão mais famosas de toda a história da televisão. Toda vez que o pinguim aparecia, o som ecoava, e o público ia ao delírio. Aquele pequeno grasnido estranho, nascido da agonia de uma crise de tosse em janeiro de 1966, ficaria cravado na cultura pop por décadas a fio. Contudo, muito antes de a série do Batman devolver-lhe a fama esmagadora, Burgess já havia entregado ao mundo da televisão uma daquelas atuações que apertam o coração da gente para sempre. Foi no dia 20 de novembro de 1959. Ele foi o protagonista de um episódio inesquecível da lendária série Além da Imaginação, The Twilight Zone, intitulado Tempo Suficiente Afinal, Time Enough at Last. Naquela história comovente, ele deu alma a Henry Bemis, um caixa de banco quieto, tímido e míope, que amava os livros com mais força do que qualquer outra coisa nesse mundo. O pobre homem vivia um inferno particular. A própria esposa zombava de sua paixão, chegando à crueldade de rasgar as páginas dos seus amados livros de poesia. No trabalho, a situação não era melhor. O chefe tinha aversão completa à ideia de ver os funcionários lendo. Era um homem simples, encurralado por um mundo barulhento que não tinha paciência para a beleza das páginas impressas. Durante o horário de almoço daquele banco fictício, o solitário Bemis se escondeu dentro do cofre forte, apenas para ter alguns minutos de paz na companhia do clássico livro David Copperfield. E foi nesse exato momento, abrigado por grossas paredes de aço, que o impensável aconteceu lá fora. Uma explosão nuclear varreu a cidade do mapa. Quando ele finalmente abriu a pesada porta do cofre e saiu, o mundo como ele conhecia não existia mais. Tudo havia sido reduzido a cinzas, poeira e escombros. No primeiro momento, o desespero de ser o último homem vivo na Terra tomou conta do seu peito. Mas, caminhando pelas ruínas fumegantes, ele encontrou algo que fez seus olhos brilharem: os restos de uma antiga biblioteca pública. Milhares de livros estavam ali, intactos, espalhados entre as prateleiras caídas. Bemis sorriu. Ele finalmente tinha todo o tempo do mundo para ler tudo o que sempre amou, sem chefes chatos ou uma esposa cruel para perturbá-lo. Mas o destino, sempre implacável, pregou a sua última peça. Enquanto se abaixava para recolher os livros, ele tropeçou. Seus óculos de lentes grossas caíram no chão de pedra e se estilhaçaram em pedaços. Sem eles, o pobre homem mal conseguia enxergar um palmo à frente do nariz, quanto mais ler uma palavra sequer. Rodeado por montanhas de livros e por todo o tempo da eternidade, ele caiu de joelhos. Com o rosto banhado em lágrimas, ele gritou para o céu vazio que aquilo simplesmente não era justo. A reviravolta de cortar o coração deixou o público americano paralisado em frente às televisões. Anos depois, a revista TV Guide colocou essa cena no topo das listas dos momentos mais inesquecíveis de toda a história da TV. O criador da série, o genial Rod Serling, confiou tanto no talento de Meredith
que o chamou de volta para estrelar mais 3 episódios, Mr. Dingle, The Strong e The Obsolete Man, em 1961, e Printer's Devil, em 1963. Com isso, Burgess empatou o recorde de mais aparições como protagonista na série, e a marca foi tão forte que décadas depois, quando o filme Além da Imaginação chegou aos cinemas em 24 de junho de 1983, foi a voz de Meredith que narrou a história. A cena de abertura até fazia uma homenagem a Henry Bemis e seus óculos quebrados, lembrando a todos daquela história que ainda assombrava o coração do público. De um ator expulso e banido pela lista negra, ele havia reconstruído o seu império, tornando-se um verdadeiro ícone da televisão. Mas o livro da vida de Burgess ainda guardava um de seus capítulos mais espetaculares. Em 1976, já com os seus 68 anos, um homem que muitos consideravam perto da aposentadoria agarrou com unhas e dentes um papel que o tornaria imortal para toda uma nova geração. Tudo começou com um jovem ator desconhecido chamado Sylvester Stallone. Ele havia escrito o roteiro de um filme chamado Rocky em meros 3 dias e meio, febril e inspirado, logo após assistir à famosa luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, no dia 24 de março de 1975. Stallone bateu o pé. Ele mesmo seria o protagonista, e mais do que isso, ele exigiu aos produtores que Burgess Meredith fosse o escolhido para viver Mickey Goldmill, o treinador de boxe durão e ranzinza. As filmagens começaram no frio de 9 de janeiro de 1976, nas ruas da Filadélfia, com um orçamento que era uma verdadeira miséria para Hollywood, cerca de $1 milhão. Mas quando a câmera rodou, a mágica aconteceu. A voz áspera de Meredith, que parecia cascalho ralando na garganta, misturada com a sua presença de espírito feroz, transformou o velho Mickey no verdadeiro coração emocional da história. O filme não foi apenas um sucesso. Foi uma explosão global que arrecadou mais de $225 milhões pelo mundo. O público se apaixonou pela sabedoria dura de Mickey e por seus gritos inesquecíveis, empurrando o jovem Rocky a aguentar até o fim. Meredith voltou a vestir o gorro do treinador em Rocky II, A Revanche, 1979, e em Rocky III, O Desafio Supremo, 1982, além de aparecer em lembranças no 5º filme. Contudo, apesar de arrancar lágrimas e aplausos, os engravatados da Academia de Cinema pareciam cegos. Ele recebeu indicações ao Oscar de melhor ator coadjuvante por O Dia do Gafanhoto, 1976, e pelo próprio Rocky, 1977. Mas nas 2 ocasiões, a cobiçada estatueta dourada foi entregue a outras mãos. Ainda assim, o amor do povo valia mais que o ouro. Quando o velho Mickey deu seu último suspiro no 3º filme da franquia, em 1982, os cinemas pelo país afora foram tomados pelo som de pessoas chorando abertamente nas poltronas. O filme rendeu mais de 270 milhões e carimbou o nome do personagem na eternidade. Já na curva final de sua vida, na década de 1990, Meredith provou que o tempo não havia roubado a sua capacidade de roubar a cena. Ele arrancou gargalhadas do público na pele do desbocado e travesso vovô Gustafson nas comédias Dois Velhos Rabugentos, Grumpy Old Men, e na sua sequência. As pessoas choravam de rir no cinema com suas piadas absurdas e seu humor sem nenhum filtro. Porém, quando as câmeras eram desligadas e ele voltava para o silêncio do camarim, Burgess carregava uma cruz pesada e solitária. Em 1994, do alto de seus 87 anos, ele finalmente abriu o baú de seus segredos. Lançou a sua autobiografia So Far, So Good,
e nela revelou uma dor que escondeu do mundo pela vida inteira. Desde a infância, ele lutava contra a ciclotimia, uma forma crônica e exaustiva de transtorno bipolar que o atirava em mudanças de humor violentas e imprevisíveis. Ele confessou, com palavras mansas, que o início da sua vida foi um caos sombrio, afogado em medo e tempestades emocionais. A única coisa que o salvou da loucura quando menino foi o canto no coral da Catedral de São João, o Divino, em Nova York. Foram justamente essas ondas incontroláveis de emoção que ditaram o ritmo de sua vida. Elas o empurravam para decisões malucas na carreira, para riscos enormes e para casamentos turbulentos. Essa mesma doença cobrou seu preço no amor, fazendo com que relacionamentos terminassem em dor antes que ele pudesse, finalmente, encontrar um porto seguro. A paz que ele tanto procurou só chegou de verdade em 1951, quando seu coração encontrou Kaja Sundsten, uma bela bailarina sueco-americana. Ela foi a sua rocha e permaneceu ao seu lado pelo resto da vida. Juntos, eles trouxeram ao mundo 2 filhos, Jonathan e Tala, e construíram um ninho tranquilo, um lar de verdade, lá nas praias de Malibu, bem longe da falsidade e da gritaria de Hollywood. Foi a presença mansa e firme de Kaja que o ajudou a não enlouquecer durante os piores anos da lista negra e a não se perder quando a fama colossal bateu à porta novamente. Mas o corpo físico tem o seu próprio prazo de validade. Em seus últimos anos, o velho guerreiro enfrentou batalhas cruéis contra a saúde. Em meados da década de 1990, os médicos lhe deram 2 sentenças pesadas: um câncer de pele, melanoma, e o implacável mal de Alzheimer, que aos poucos tentava apagar a sua mente brilhante. Mesmo com a memória falhando e escapando pelos dedos, ele se recusava a parar. Ele continuou trabalhando, usando grandes cartões de texto, teleprompters de papel, segurados pela equipe para não esquecer suas falas durante as gravações de 2 velhos mais rabugentos, em 1995. Até que, no dia 9 de setembro de 1997, na tranquilidade de sua casa em Malibu, o coração de Burgess Meredith bateu pela última vez. Ele tinha 89 anos. Sua esposa e seus filhos seguravam suas mãos no momento da partida. Seu filho Jonathan confirmou depois que as complicações do câncer e do Alzheimer o levaram. O mundo do cinema ficou de luto. Sylvester Stallone, com a voz embargada, disse ao mundo que Rocky jamais teria tido o coração que teve sem a existência de Meredith. O lendário ator Jack Lemmon lembrou dele como uma das almas mais calorosas e bondosas que já cruzaram o seu caminho. Quando fecharam as cortinas e fizeram as contas da vida desse homem, os números eram assustadores de tão grandes. Quase 70 anos de suor derramado no entretenimento. Mais de 100 filmes nas costas, peças produzidas, livros escritos e prêmios na estante. Quando ele se foi, a fortuna deixada em seu testamento batia a impressionante casa dos 15 milhões de dólares. Um império construído com os royalties de pinguins, treinadores de boxe e episódios de uma dimensão além da nossa. Só a casa de Malibu foi vendida por 4 milhões anos depois. Um testamento que, como vimos no começo desta história, guardava as suas próprias amarguras, divisões e mistérios de uma vida vivida no limite. Mas, para os fãs que o amaram de verdade, ficou um sentimento amargo na boca. A sensação de que Hollywood, aquela máquina fria de moer sonhos, nunca o abraçou e o recompensou à altura do talento imenso que ele entregou. E no fim, a maior das ironias não estava no roteiro de nenhum filme de Hollywood, mas no próprio passado de Burgess. Assim como Henry Bemis, naquele inesquecível episódio de 1959, que finalmente encontrou o tempo eterno, mas perdeu os óculos no último segundo. Burgess Meredith
deu a sua alma para a arte, conquistou o seu lugar na eternidade, mas partiu deixando a sensação de que o reconhecimento final que ele tanto merecia, de alguma forma, quebrou-se no chão antes que ele pudesse vivê-lo por inteiro. Vivê-lo por inteiro. Vivê-lo por inteiro. Vivê-lo por inteiro. Vivê-lo por inteiro.